Então, muito bom dia. É o segundo dia que eu tenho que fazer emissão a partir do carro, mas, olha, tem que ser. Até porque, como vocês sabem, amanhã começam as restrições. Está com a cor do dinheiro do dia, deixe-me lá confirmar, que é para não haver dúvidas, 29 de outubro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sempre, ou quase sempre, a agenda é muito preenchida. No entanto, antes de irmos aos assuntos de hoje, gostava de lhe lembrar que hoje seria dia de Mel Talks, mas não vai haver. Tivemos na segunda-feira que transitou da semana passada, do qual eu pedi desculpa, mas hoje ficámos sem convidado e, portanto, hoje não vai haver Mel Talks. Ora, vamos então à agenda de hoje. E vamos começar por onde? Como quase sempre, pelo período de ordem do dia. E para falar de quê? Para vou percorrer um bocadinho aquilo que foi o meu discurso ontem pelas redes sociais, e os comentários que vi sobre muita coisa, nomeadamente sobre o Orçamento de Estado. Mas houve um que me chamou a atenção. Foi um post de alguém que escreveu assim: na SIC deu uma reportagem a dizer que os votantes do Chega nos Açores têm baixa escolaridade. Quando votavam no PS, deviam ser doutores. Bom, porquê é que eu fui buscar este tema? Não é por qualquer simpatia por este ou por aquele partido. É só para lembrar às pessoas que, antes de fazerem comentários, não é quem fez este comentário, que eu acho que quem fez este comentário tem toda a razão. É para recordar às pessoas que têm que usar a cabeça antes de fazer certos comentários. Porque quando nós queremos depreciar alguém ou algum partido, normalmente vamos buscar tudo o que está à nossa mão. Esquecemos é depois da coerência do discurso. Ora, quem escreveu isto tem toda a razão. Então, é como aquela coisa do nós temos uma namorada e depois deixa de ser namorada. Epá, antigamente era uma santa, um poço de virtudes, depois passou a ser uma leviana. Epá, e o mesmo vale para os namorados. Isto não pode ser, não é? Nós não podemos qualificar os eleitores de uma determinada maneira antes, porque votavam em nós, e depois passamos a qualificar os eleitores de outra maneira depois, porque deixaram de votar em nós. Isto não é democracia, que eu saiba. Bom, vale para o Chega, para o CDS, para o PSD, para o PS e para qualquer um partido. Ponto seguinte. A proibição de circulação, que vai vigorar de amanhã a terça-feira, eu aproveito de dizer que vou estar a trabalhar amanhã, vou estar a trabalhar no fim de semana, vou estar a trabalhar na segunda-feira, portanto eu vou ter que andar na rua. E tenho justificação para isso. Mas, estava a dizer, essa proibição de circulação não se aplica a turistas estrangeiros que estejam em Portugal e que estejam a transitar entre concelhos, nomeadamente para regressar ao seu hotel. Desculpem, estava a fazer um esforço enorme para dizer isto com seriedade, mas não consigo, está bem? Olha, faça-me um favor, qualifique você esta enormidade. Não, não se trata de respeitar os estrangeiros. Não é isso. Eu acho muito bem que se respeite os turistas estrangeiros. O turismo tem um peso muito grande na nossa economia, não só no emprego como na produção de riqueza. 14% é muito, mas muito mesmo. E, portanto, temos que respeitar. Mas a questão não é essa. A questão é a incoerência, percebe? É o discurso. Eu já nem vou recuar no tempo, 8 meses, para dizer assim: a máscara dá uma falsa sensação de segurança. A máscara que agora passou a ser obrigatória na rua quando não houver distanciamento ou ao pé de pessoas. Percebe? Já não vou chegar aí. Vou dizer olhe, eventos desportivos não se podem realizar, não podem ter público, pois aparece a Fórmula 1 com público, depois o MotoGP com público, percebe? Felizmente agora já começam a aparecer exemplos de jogos de futebol com público. São estas coisas que não batem certo. E já agora, sobre a Fórmula 1, eu tenho umas coisas a dizer. Eu estive lá em baixo também. Não estive o tempo todo, estive lá em baixo. E o que vi no autódromo não me deixou feliz nem sossegado. Pergunta, podia ser de outra maneira? Podia. Porque o espaço ali chegava para tudo e mais alguma coisa. Só que isto tem a ver com um artigo ontem saído no El País. E esse artigo dizia tão simplesmente isto: porquê é que a Ásia está a portar melhor do que a Europa na pandemia?
o segredo está no civismo. Eu acho que tem toda a razão. Nós temos um problema na Europa, sobretudo no sul da Europa, que é um problema de civismo. Normalmente, quando a malta compara Portugal com a Suécia, esquece de uma coisa. Ali não houve confinamento, mas houve uma coisa muito importante, consciência cívica. E isso fez toda a diferença. É um assunto a que haveremos de voltar oportunamente. Bem, Carlos César, presidente do PS, durante muito tempo presidente da região autónoma dos Açores, que teve uma tirada, não teve a tirada na noite das eleições, é chato, não é duro perder daquela maneira, veio dizer que o PS tem o direito e dever de governar os Açores. Desculpa lá, também estava a tentar dizer isto com ar sério, mas não conseguiu. Julgo você, está bem? Cisa Vieira e o agravamento da pandemia. O Ministro da Economia disse que, a propósito do Orçamento 2021, o Governo está preparado para mobilizar todos os recursos se a situação económica o exigir. Ó Dr. Pedro Cisa Vieira, a situação económica já existe há 8 meses e o Governo não mobilizou coisíssima nenhuma. Mobilizou o pouco dinheiro que existe no Orçamento de Estado. Não digam estas coisas, porque não podem cumprir, porque as pessoas não são parvas e porque depois o tempo vai mostrar, sobretudo se a comunicação social abrir os olhos, assim bem abertos, e for ver o que é que já anunciaram e o que é que não concretizaram. Ponto seguinte. Isto hoje está duro. Ponto seguinte. A reunião do Governo no próximo sábado. Vai haver uma reunião do Conselho de Ministros e está toda a malta preocupada, compreensivelmente. Porque vem aí mais restrições. Isto é a única certeza que a gente tem. Eu espero que não saiba resistir às pancadas de quem está a pedir novo confinamento. Ok? Não me venham com o exemplo da França nem da Alemanha. Eles são malucos. Percebe? Se transformarem aqueles confinamentos parciais em confinamentos totais, que é o que eu acho que vai acontecer, sobretudo em zonas onde existe uma grande densidade de empresas e atividade económica, eles são malucos. Ou então têm um pote onde ir buscar dinheiro. A Alemanha tem, a França não tem. Portanto, nós não podemos ir atrás. Eu de ontem para hoje recebi uma série de mensagens de pessoas a perguntar o que é que você acha que vai acontecer. Pura e simplesmente uma coisa. Vamos restringir mais a atividade, a circulação de pessoas, mas acho que não vai haver confinamento. Espero que não haja. Não sei quantos recolheres obrigatórios. Eu ainda não percebi muito bem para que é que serve o recolher obrigatório. É para quê? Para as pessoas não irem para as discotecas, estão fechadas. Para festas, quer dizer, se pensam que recolher obrigatório vai resolver alguma coisa, estão enganados. Veremos. Ponto seguinte. Os marroquinos que aportaram às praias do Algarve em excursões muito bem organizadas, vou repetir, em excursões muito bem organizadas, estão a fazer greve de fome. Porquê? Bem, quem vem de fora com muitas dificuldades de fazer greve de fome não me cheira, portanto tem que haver outra razão. Eu depois fui ver. Sabe qual é a razão? As autoridades tiraram os telemóveis. Eu acho que nós às vezes somos muito ingênuos. Às vezes somos muito ingênuos. Nós, os portugueses. Não é só as autoridades. Nós, os portugueses. E fico-me por aqui que é para não me acusarem de xenofobia. Porque eu não sou xenófobo. Os autarcas do Grande Porto, que ontem vieram dizer alto e bom som que vão pedir ao governo novo recolher ou cercas não sei das quantas. Eu acho que a malta precisa de ser recolhida num redil, ser tratada e depois daqui a uns tempos, quando passarem infecção mental, voltarem a ser devolvidos à liberdade. A liberdade quer dizer darem alta. Release. Ok? Porque acho que a malta não percebeu ainda o problema que tem em mãos. Os autarcas. E acho que a malta ainda não percebeu que Portugal não tem dinheiro para loucuras de confinamentos ou recolheres ou redis. Acho eu. Vamos então à agenda? Vamos lá. Esta história que vou contar agora está em documentos oficiais.
da Provedora de Justiça. Então, qual é que é o documento? A Segurança Social tem um rasto de ilegalidades impensável no organismo do Estado. E eu vou-lhe dizer mais, é verdade, porque já passei por isso. Então vamos lá. Penhora por dívidas que nunca existiram. Faz penhoras ilegais. Imputa dívidas a pessoas e empresas que não existem. Isto não está na boca de Camilo Lourenço. Isto está no documento da Provedora de Justiça Portuguesa. Isto que aqui está, eu não tenho dúvida nenhuma que é verdade. Porque, como lhe disse, já passei por isto. Já me foi imputada dívidas à Segurança Social que não existiam. Já me foram imputado dívidas de um valor exorbitante que afinal eram coisas pequeninas. Isto acontece. A pergunta que eu tenho para fazer é, como isto acontece há tanto tempo, porque é que continua a acontecer? Ou seja, o Estado tem conhecimento disto. Mas eu presumo que, como a Segurança Social responde a um ministro, muda sempre de nome, mas responde a um ministro, eu presumo que os ministros sejam coniventes com isto. Porque um ministro que vê acontecer cenas destas, e eu utilizo a expressão cenas para não chamar uma coisa mais feia, ok? Um ministro que vê acontecer cenas destas neste departamento e que está informado delas e não toma medidas, está de acordo com o que está a fazer. Bom, e nesse aspecto, eu gostava de colocar duas questões. A senhora doutora Ana Mendes Godinho, que é a atual Ministra da Segurança Social e do Trabalho, não tem nada a dizer sobre isto? Ela está preocupada com tudo e mais alguma coisa. Ela é uma boa marketeer. Aparece a falar tudo e mais alguma coisa. Os apoios, não sei o quê, não sei das quantas. Não quero começar por aqui? É que é uma questão de respeito pelos direitos das empresas e dos cidadãos. Bem, segunda questão. O anterior Ministro da Segurança Social, o Falinhas Mansas, número 1, não é? Que falava de tudo, que estava a ser resolvido, a contratar pessoas, procedimentos a serem revistos na Segurança Social, e isto continua a acontecer. É que o problema do Estado é muito simples. É que nunca é o titular habitual ou do momento que é apenas responsável pelas coisas. Isto são situações que se arrastam do passado. Ora, há uma mensagem que eu tenho para a atual ministra e para o outro que já desapareceu, que passa a vida a dar entrevistas, a fazer declarações sobre tudo e mais alguma coisa menos sobre as responsabilidades que ele tem enquanto foi péssimo ministro. E que é esta. As empresas existem para criar riqueza e criar postos de trabalho. Ora, as empresas têm de estar dedicadas àquilo que fazem bem, não é aos erros da Segurança Social. Os cidadãos têm o direito de ter uma vida pacífica e decente, sem serem importunados com processos que não existem, dívidas que nunca apareceram e penhoras ilegais. Vamos ver se daqui a 6 meses o panorama mudou. Ou se a doutora Ana Mendes Godinho, a atual ministra, vai continuar a pairar por cima destas coisas todas. Eu vou recordar, isto não é crítica de analista, isto é um documento da senhora Provedora de Justiça, que por acaso é uma pessoa muitíssimo competente. Bom, ponto seguinte. Curioso o debate orçamental de ontem. Ora, veja só. Tareias do PS no Bloco. Festinhas ao PCP. Ontem eu até fiquei impressionado. O Dr. João Leão, Ministro das Finanças, parecia que estava a tratar aqueles gatinhos muito fofinhos, assim faz umas festinhas, está a ver? Tal foi a forma como ele, para já, quase insultou o Bloco de Esquerda a dizer que se tentava a ganhar as contas. E depois para o PCP, espera aí, passa aqui a mãozinha pelo pelo, porque estes tipos é que nos vão salvar o orçamento. Foi um dos episódios de ontem. Mas continuemos. Prestidigitação, também, do Sr. Ministro das Finanças, e fretes da líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, que se atirou ao Bloco de Esquerda e colocou o Bloco de Esquerda e quem não vai votar a favor ao lado da direita. Bem, eu não estou nada surpreendido com isto. Nem você deve estar. Mas isto faz-nos pensar noutras coisas. Que é, espera aí, afinal, com que linhas é que se vai governar Portugal a partir de agora? Porque agora vamos ter, isto mudou tudo, não é? Bem, pode o Sr. Primeiro-Ministro dizer, ainda temos tempo, vejam lá, voltem à mesa de negociação, ainda temos espaço, não sei das coisas. As coisas mudaram.
A propósito, vá ouvir o think tank de ontem, com o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, que foi sobre as eleições nos Açores e o que pode resultar dali. Uma análise um bocado diferente da minha, confesso. E depois, transportar esta realidade para o continente. Aliás, este é o tema que me ocupa no meu artigo do Jornal de Negócios de hoje, passa a publicidade. Que é, será que a direita vai apanhar a oportunidade e aproveitar a oportunidade nos Açores para meter o PS na rua e depois, eventualmente, daqui a uns meses, porque vai haver de certeza eleições antecipadas, fazer isto no continente? Não sei. Mas vá ouvir, porque está uma grande reflexão sobre exatamente esta questão. Bem, ponto seguinte. O PCP, porque é estranho, só vi um jornal falar disto hoje, que foi o meu jornal, passa a publicidade, Jornal de Negócios. Excelente artigo da Margarida Peixoto, aliás, que para mim é das melhores jornalistas que escreve sobre macroeconomia em Portugal, que faz uma análise curiosa que se percebeu nos últimos dias. Repare uma coisa. Isto são erros de palmatória, não é? Primeiro erro. Há umas semanas, António Costa vai ao Expresso e diz que não precisa da direita para governar nada, que se houvesse precisado da direita, o governo ia abaixo. Ficou nas mãos do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, quando no Parlamento se percebeu que o PCP é que ia viabilizar o orçamento e que o Bloco de Esquerda estava contra, o que é que isto deu ao PCP? Maior poder negocial. É por isso que Costa está irritado. Porque Costa sabe que se o Bloco de Esquerda estivesse na carruagem, ainda conseguia puxar aqui uma coisa para ameaçar aqueles, depois ir àquele. Acabou isso. E, portanto, o PCP percebeu isto. E o PCP, aos poucos, está a esticar a corda. Eu ontem estava a ver as notícias e pensei que fosse mentira o que tinha acabado de ler, mas não. O PCP e os Verdes admitem que votaram na generalidade, como sabe, votaram, o orçamento já passou, mas depois, na especialidade, conforme as discussões, admitem não votar a favor. Está a ver? Isto é a ameaçazinha. Olha, Dr. António Costa que se amanha. Porque é isso que vai acontecer agora. O PCP vai esticar a corda. O PCP e os outros. É a grande oportunidade da vida deles, não é? São aqueles de 15 minutos de fama. Mais as duas Limiano, não é? Limiano. Aqueles que são mais novos que não sabem o que quer dizer Limiano, vá ver. Não é só queijo. Não é? Vá ver. Vão ver. Bem, Ministro das Finanças ainda, João Leão, que diz que as medidas temporárias que foram tomadas nos últimos meses facilitam que em 2022 o déficit caia abaixo de 3%. Eu acho que o João Leão não se devia estar a fazer, não se devia estar a tirar para fora de pé. É que o João Leão foi o primeiro a admitir há dias que não está seguro que não vai haver orçamento retificativo. Repare, ainda este orçamento não tinha chegado à Assembleia da República. Mas, como sabe, o orçamento neste momento já tem mais de 300 milhões de euros pelo menos de despesa. Foram cedências que o Governo já fez. Ora, como vai fazer mais ao PCP e eventualmente a outros partidos, imagina o que é que vai suceder. Portanto, é melhor o Sr. Ministro das Finanças não nadar para fora de pé. Pode-se afogar. Por muito bom nadador que seja. Bem, ponto seguinte. Como eu dizia ontem, não, vamos já voltar aos banqueiros? Não, vamos a outra ainda questão ainda do déficit orçamental. A verdade é que o déficit orçamental dos primeiros 9 meses do ano chegou a 5,2 mil milhões de euros. Agora veja, 3 mil milhões só é das medidas relativas à pandemia. Está a perceber porque é que eu mandava aquele recado ao Ministro da Economia há bocadinho? É que nós não temos dinheiro. Porque, repare, em 8 meses o Governo gastou mais 3 mil milhões de euros. Isto não chega. Para a pandemia não chega. Por isso é que anda tudo ansioso pela bazuca da União Europeia. Está a perceber? Contam uma história, depois vão ao Tesouro, à caixinha e dizem, espera, deixa lá ver quanto é que está. Epá, não chega. Pois. Mas depois não dizem só ao país, mas passam para o país a mensagem que está tudo bem. Não está tudo bem e não vai estar tudo bem. Bom. Vamos deixar os banquetes para amanhã, ok? Porquê é que eu quero deixar banquetes para amanhã? Porque na saúde continua a maluquice. Já percebeu que os números vão se agravando dia para dia. Mortos, infectados, ocupação dos UCIs, não sei o quê. Isto você vai descobrir. E mais. Continua aquela tanga do que a SNS é uma coisa maravilhosa, que está preparado para tudo e mais alguma coisa, conversa da ministra. Ontem, o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que não é propriamente aliás, não é nada liberal, é um socialista, veio dizer à senhora ministra para se deixar de complexos ideológicos e recorrer ao setor privado. Foi um ministro, ex-ministro, a dizer isto, não fui eu. Aquela ministra vai dar cabo disto tudo.
com os complexos ideológicos dela, mais os complexos ideológicos do patrão dela, António Costa, percebe? E as cedências à malta da extrema-esquerda. Vai dar cabo disto tudo. Se isto descontrolar, não venham depois dizer que o SNS está preparado. Não está coisa nenhuma. Bom, então vamos lá às frasezinhas, rapidamente, para acabar isto hoje. O pároco da paróquia de São Nicolau, em Lisboa. Se formos de Ferrari, já podemos ir rezar por os nossos mortos. Eu acho que está muito bem sacado. Eu acho que o padre teve toda a razão. O pároco tem toda a razão. Isto chegou a um ponto tal em que os tiranetes portugueses... Lembra-se o que é que dizia o Vasco Polivalente? Raspa-se um socialista e depois descobre sempre um tiranete. Os tiranetes em Portugal... Aliás, nota-se que isto é mesmo vontade de chatear. Eu não consigo perceber ainda como é que a história dos cemitérios e o do Dia dos Finados pode motivar aquilo que se anda a fazer de restrição de pessoas. E, portanto, a piadinha do pároco da paróquia de São Nicolau, em Lisboa, tem toda a razão de ser. Bom, segundo ponto. Segunda frase. Nós, os profissionais... Eu ouvi isto à noite, no domingo à noite. Os profissionais de saúde sentimos insultados com aquilo que se passou hoje no Algarve. Quem disse isto foi o Dr. Roberto Roncon, médico intensivista. Há uma coisa que eu tenho para dizer ao Dr. Roberto Roncon. De facto, houve excessos na Fórmula 1. Mas já agora façam-me um favor. Não comecem a justificar medidas por causa dos excessos de alguns. Eu compreendo, os médicos são médicos. Mas quero recordar aos médicos que isto são decisões políticas. Não são tomadas por médicos. Por isso é que nós temos um poder político e elegemos pessoas. Ok? Podemos criticar. Mas é bom dizer uma coisa. O problema não foi a Fórmula 1. O espaço do Autódromo de Portimão, que eu conheço, que já lá corri de carro, ok? É imenso. Dava para ter 47 mil pessoas sem problema. Houve 27.500. Correu mal. Por falta de civismo. Não venham dizer, não olhem para isto apenas como, eu, como sociedade, preciso de impor isto e aquilo. Porque nós não vivemos em ditadura. E a sensação com que ficamos nas últimas semanas e meses é que os governos e autoridades públicas começam a utilizar tudo e mais alguma coisa para tomar medidas que em condições normais não podem tomar, nem tomam. E, portanto, atenção, há uma preocupação, e ele tem razão naquilo, não se pode utilizar isto para cair exatamente no extremo, que é aquilo que eu acho que está a acontecer neste momento. Bom, vão ficar vários assuntos para amanhã. Esta história, que não abordámos agora, e também, ainda não me esqueci, aquilo que são as conclusões do Conselho de Finanças Públicas sobre a TAP e sobre o novo banco. Havemos de tocar nesses pontos amanhã, assim bem como outros. Bom, amanhã também quero dizer que vamos ter a apresentação internacional do novo Cooper Formentor, o novo modelo, e dizer-lhe também que, recordar que não vai haver Mel Talks hoje. Quanto a nós, voltaremos a ver-te amanhã às 8 da manhã. Quero agradecer às 8.100 pessoas que estão em direto e quero pedir a estas pessoas e aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.